Uma baleia. Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui. Tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o
na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Laia, 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 laia. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio, espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que é o sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, pare, aquece. Seja o irmão que for, sofrendo chuva ou vento, o trigo dura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotoa em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos.
Hoje nós temos uma amiga nova, amiga da Verônica, aí de Juiz de Fora, a Isabela, está começando com a gente hoje, e a Verônica vai fazer a nossa página de abertura. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, unir os nossos corações. Jesus, Mestre querido, nosso amigo de todas as horas, neste momento queremos agradecer a oportunidade. Agradecer a oportunidade de conseguirmos, nesse instante, Jesus, nos conectarmos com os espíritos protetores que tutelam esse estudo, nos conectarmos com a espiritualidade superior e agradecer a oportunidade de todos os recursos, todas as bênçãos e energias que são dispensadas a cada um de nós. Agradecer a oportunidade de apaziguar a nossa mente, tranquilizar os nossos corações, para que assim possamos absorver essa energia, essa vibração amorosa que percorre cada fibra do nosso ser. Que sejamos merecedores e que possamos realmente aproveitar todo esse manancial que flui para nós neste momento. Mestre Jesus, nosso amigo, envolva cada um de nós, nos ajude a refletir, nos ajude a reter esses ensinamentos para as nossas lides diárias, para o nosso dia a dia, nos auxiliando na convivência difícil, nos auxiliando nas nossas dificuldades, nos auxiliando na nossa ignorância que ainda domina e abafa a luz que habita em nós. Que esses ensinamentos, que essas reflexões possam servir de uma pequena chama, de uma fagulha para iluminar os nossos sentimentos e amenizar, Jesus, as sombras, as nossas fragilidades e, acima de tudo, as nossas ilusões. Mestre querido, ainda estamos longe de Ti, mas Tu se faz presente conosco em todos os momentos e diariamente de forma constante, assim que possamos nos conectar a Ti, possamos reconectar com essa essência divina, para que nos ajude na nossa caminhada, nos ajude nos dando a mão, nos dando a direção segura do alvo que devemos perseguir. Fique com cada um de nós, ilumine o nosso raciocínio, o nosso sentimento, o nosso entendimento, para que os ensinamentos vindos do alto possam realmente refletir nas nossas mãos, na nossa audição, no nosso olhar e nos nossos corações. Que assim seja. Então, a página hoje é do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 120, Zelo Próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas e, quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne
em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos e dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujilidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos? Se já recebestes alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Bom, Emmanuel vem falar aqui do zelo próprio, né? Aí ele pega de início como referência o corpo, né? A natureza física mesmo, como ele coloca aqui, que mesmo não havendo comparação entre a natureza física e a espiritual, porque a espiritual é muito maior, apesar disso, ela serve de grande repositório de lição para nós, né? Em termos de zelo próprio. E ele vem falar que, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário, ou seja, vamos conquistando, né, e recebendo o corpo, os sentidos, com o objetivo de crescermos. E, assim como nós, em cada departamento do corpo, em cada situação, nós necessitamos de higiene, nós necessitamos de cuidado e gastamos uma parte considerável do nosso tempo em cuidar deste corpo, né, alimentando com higiene, com exames, com exercício físico, que dirá o que deveríamos fazer e muitas vezes não fazemos com a nossa condição de espírito, com as coisas do espírito, né? Aí ele pergunta: se algum departamento deste corpo for esquecido, excrescências e sujilidades trarão veneno à vida. Então, se nós não cuidarmos de alguma parte do nosso corpo, que ele coloca ali como verdadeiro santuário, essa parte vai funcionar mal, né? Vai ficar com excrescências, com sujilidades. Então, ele coloca que dirá o que não deve exigir, então, nossa dedicação com os valores eternos, né? Porque o corpo é temporário e perecível. Nós, espíritos, somos eternos, então deveríamos gastar, por exemplo, muito mais tempo com as coisas do espírito do que com as coisas do corpo. E aí ele põe no final uma advertência, né? Se já recebestes alguma luz, desvela-te para não perdê-la, porque as luzes que nós temos ou recebemos ainda é muito diminuta, ainda às vezes não está totalmente consolidada. Então, não adianta a gente receber a luz se a gente não cuidar para não perdê-la, porque nós, por muito pouco, nos deixamos contaminar, nos deixamos influenciar e facilmente a gente se conecta muito mais com a sombra, ou seja, atraímos muito mais excrescências e sujilidades do que conseguimos nos conectar ou reconectar, né, com a luz. Aí ele coloca, né, como se fosse uma rotina, né? Lava os teus pensamentos no esforço diário nas fontes do Cristo, ou seja, para a gente diariamente tentar lavar, ou seja, limpar os nossos pensamentos, porque isso realmente é uma coisa que precisamos fazer diariamente, porque não conseguimos, às vezes, manter equilibrada de forma constante, né? Vacilamos muito a nossa vibração,
a nossa frequência. Então, nós precisamos diariamente renovar nas fontes do Cristo, né? É aquilo que Ney Lúcio fala que é nos imantar realmente, que ele fala que o estudo do Evangelho promove uma imantação da nossa mente com as esferas superiores, né? Então, tudo que a gente faz nesse esforço diário, constante, perseverante, ajuda a lavar os nossos pensamentos, já que a gente não consegue deixá-los em perfeita harmonia, né? Não te cristalizes, né? Para a gente não ficar estagnado, que muitas vezes também cristalizamos em determinados pontos, ficamos estagnados e às vezes ficamos dando volta 360 graus, né? Atrás do rabo, né? Movimenta-se no trabalho de zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-las perante séculos. Micróbios intangíveis, que ele está dizendo aqui, são essas simbiose, né? Essa nutrição, né? Que nós precisamos nos nutrir, né? Todo ser vivo precisa se nutrir de alguma coisa, mas muitas das vezes nós nos nutrimos com esses micróbios intangíveis, né? Por isso que ele coloca para a gente ter zelo próprio, para que esses micróbios que são ruins, deletérios, que são essas influenciações espirituais, que aí são de mais diversos níveis e tipos, que eu não vou falar aqui, né? Não tem nem propriedade para isso, constantemente atacam a alma e muitas vezes são elas que nos governam, né? E aí vou parar por aqui, quem quiser comente mais. Eu chamaria atenção, porque em alguns momentos a gente fica sem entender, assim, até na Bíblia, e aqui Emmanuel, ele faz essa referência do corpo como verdadeiro santuário, e ele diz mais, semelhante tabernáculo divino. Há momentos, passagens bíblicas em que se refere a esse tabernáculo divino e a gente fica imaginando o que será. E ele diz que o corpo é um tabernáculo divino, é realmente um verdadeiro santuário, que às vezes a gente não valoriza, naquela de que o corpo é passageiro, o corpo é perecível, e não nos damos conta que é um tabernáculo utilizado pelo Espírito, é o instrumento que o Espírito tem para crescer, para vivenciar as experiências que precisa para superar as suas dificuldades. E aqui nessa frase que você ressaltou, que eu acho importante, se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Ou seja, recebemos a luz, mas ela ainda não é nossa. Ou seja, por exemplo, o Espiritismo, essa noção que nós temos da doutrina, do Evangelho, esses esclarecimentos, isso é uma luz que recebemos. Mas se nós não atentarmos, vamos perdê-la. Ou seja, se não a utilizarmos, vamos ter que dar conta de uma bênção que foi recebida e não foi utilizada devidamente. Então, Paulo fala sobre isso com muita propriedade, quando ele diz que todos aqueles dons que ele possuía não lhe pertenciam, mas que eram empréstimos do Cristo para que, através daqueles dons, ele pudesse dar conta do trabalho que ele tinha que realizar. E nós, muitas vezes, nos gabamos da nossa inteligência, nos gabamos do entendimento, nos gabamos de uma série de coisas que achamos que nos pertencem, que são fruto do nosso trabalho, quando na realidade ainda são empréstimos. E aí ele deixa claro isso: se já recebeste alguma luz, desvela-te, ou seja, trabalha, esforça-te para não perder essa luz que te foi oferecida. E aí ele vai falar, o resto a Verônica já explanou muito bem, né? E ele desce lavar os nossos pensamentos, que, gente, nosso pensamento é uma coisa triste. Se pensarmos que a gente pensa continuamente sem parar, e que
24 horas por dia nós estamos com pensamento em movimento e que a maioria dessas vezes os nossos pensamentos não são elevados, que giram em torno de coisas assim que nos põem, às vezes, para baixo, que nos trazem tristeza, que nos deprimem. Então, alimentamos realmente esses micróbios intangíveis de que ele fala e que a gente precisa cuidar. E aí a gente diz o seguinte, a gente vai visitar um amigo, e vamos para um evento qualquer, então a gente se arruma todo, põe uma roupa que pareçamos bem, cuidamos, quem se maquia, cuida da maquiagem, cuida do cabelo, vamos todos arrumados. Aí, às vezes, eu digo assim, e como vai o nosso coração? O que a gente está levando para visitar essa pessoa? O que a gente está levando de verdade para a pessoa? Né? Que a gente só se preocupa na embalagem, mas o que a gente vai levar, né? Estamos levando tranquilidade, estamos levando amorosidade, estamos levando afeto, mas afeto mesmo assim operante. Então, acho que a gente precisa realmente investir nesse zelo, né, no nosso patrimônio espiritual também, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa dessa página? Não? Então, a gente vai passar para os mensageiros, capítulo 46. Nós estamos aqui no meu, assim, finalizando a terceira página, mas eu gostaria de repetir só um pedacinho do último parágrafo, você que é longo, na realidade dá vontade de repetir tudo, mas só esse pedacinho que ele diz assim, alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Aí, esse trecho tem a ver com tudo que foi lido nessa página inicial, que a Verônica explanou, e quando ele diz que nós precisamos observar a nossa consciência e perceber se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos alvitres profundos, eles estão de acordo com os preceitos evangélicos de Jesus. E também aquela coisa de que todos nós, né, nenhum de nós tem notícias de Jesus por acaso. Nenhum de nós, todos nós que fomos apresentados ao Espiritismo, à filosofia espírita, que é o Evangelho Redivivo, temos uma responsabilidade enorme conosco e com aquilo, né, com a nossa ação diante de todos aqueles que nos cercam. Não precisamos ser grandes missionários, mas todos temos uma missão, como diz Emmanuel no prefácio de Paulo e Estevão. Todos nós, todos, temos uma missão que está de acordo com as nossas atividades, com nossos deveres diante da família, diante enfim, dessa vivência evangélica que precisamos testemunhar. Então, João, quer começar a leitura de onde parou agora? Vicente? Sim. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto sorrindo. Mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio
entre as esferas visíveis e invisíveis, ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Neste caso, perguntei respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns raros, esclareceu nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem devem fazê-lo de própria conta. Vou parar aí, João? Que ele ele vem continuando, né? Chamando essa atenção, né? Em que a gente não, né? Para que eles não copiem, né, esse impulso infeliz desses irmãos, né? Essa conexão, né, desses irmãos desencarnados com esses irmãos encarnados, que às vezes, né, que buscam, né, essa fina sintonia mais inferior, né, de buscas de interesses, né, porque, né, tá nós encarnados querendo, né, conhecimentos, elucidações, buscando, né, informações ainda rasteiras, informações que nos satisfazem as questões da materialidade, das sensações menos dignas, e esses irmãos vêm, né, se conectam, né, através dessa mediunidade, trazendo informações também que pouco nos acrescentam, né? E ele traz aqui, né, que é sempre indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta dos nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar irmãos encarnados certas obrigações que eles não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos, né? Que assim, que a espiritualidade não está ali de babá, né? Para ficar ali também, né? Toda hora, ó, não é isso que importa para vocês, né? Não é isso que cabe, e fica nessa mediação, com esse dispêndio de tempo, né? Sendo que nós, né, nós, com a nossa consciência, nós temos condições de avaliar o que realmente nós estamos buscando e se o que nós estamos buscando realmente vai agregar para o nosso crescimento espiritual, né? E que ele traz aqui mais para o final, que esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refere à espiritualidade superior, né? É isso que nós devemos estar atentos, né? Tanto os trabalhadores ali, parece que ele chama a atenção do André, do Vicente, né? Para essa questão, né? De quem está trabalhando também, a gente também não deve perder. Acho que tanto serve para nós encarnados quanto para os trabalhadores desencarnados, que a gente não perca tempo naqueles que não querem realmente buscar ainda, né? São irmãos que ainda não querem, não despertaram para as coisas do alto. E que ele chama, acho que parece que ele chama atenção para isso, para a gente não perder tempo, né, com essas
com esses irmãos, ainda que ainda não buscam essa espiritualidade superior, né? E ele encerra, acho que isso é assim, né? Que é essa referência, né? Nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo por conta própria. Parece que meio que ele sim, né? Não quer caminhar, não quer seguir os preceitos, né? Buscando a sua sublimação, que façam, então, que sigam por conta própria, por hora, né? É mais ou menos o que eu abstraí aqui desse trecho. Eu acho que aqui também tem o problema, gente, porque é muito comum a vulgarização do intercâmbio, porque acha que é comum, então a pessoa se habitua a pedir orientação ao espírito por qualquer probleminha. A pessoa que se habitua a isso, ele vai perguntar ao irmão X se ele deve fazer isso, ele deve fazer aquilo, e ele deixa claro o seguinte: aquilo que faz parte da nossa responsabilidade, das nossas obrigações, das nossas tarefas, nós é que temos que resolver, não será a espiritualidade. E ele vai dizer mais ainda, que esses irmãos que se arvoram a serem orientadores sem grande conhecimento, voltados para coisas triviais, assuntos vulgares, ele vai dizer, eles se transformam em meros escravos de mentalidades inferiores encarnados na Terra, porque a gente acha que são os espíritos que nos escravizam. Até pode ser, não é? Mas muitas vezes nós escravizamos os espíritos. Quando eu comecei no espiritismo, eu tive através de uma pessoa amiga que ela não tinha assim muito estudo da doutrina e ela recebia uma entidade e era era um preto velho muito carinhoso, mas aí todas as pessoas assim do conhecimento dela que tinham problema iam lá e para perguntar ao irmão X sobre isso, sobre aquilo, aí ele dava orientação, dava conselho, a pessoa ficava feliz, coisa e tal. Aí um belo dia ele apareceu para o nosso, na época era o dirigente da reunião, e ele disse: olha, o meu tempo de perder tempo já passou. Eu estou me retirando para estudar em outras esferas. E aí a pessoa estava tão condicionada a ser procurada, que ela continuava recebendo aquela entidade. Ele dizia, ou seja, não era ela, era outra entidade. Mas é impressionante como, digamos assim, a pessoa muitas vezes ela se sente, não sei, importante com o poder que aquilo lhe dá, das pessoas procurarem, das pessoas a consultarem, e tinha pessoas que iam lá para tudo, para tudo. E até que esse irmão, quando essa pessoa se filiou a esse grupo, esse senhor chegou com conhecimento doutrinário, começou a esclarecer, esse espírito, uma vez esclarecido, ele resolveu abandonar, mas aí a pessoa continuou. Então, a gente percebe a nossa responsabilidade. Se nós somos também pessoas que estamos, assim, engrossando esse séquito da busca dos palpites, de que alguém resolva os problemas para nós, né? Porque a tendência é a acomodação. Alguém que me diga tudo que eu tenho que fazer. Aí eu não penso, aí eu não cresço, aí eu não me habituo à resolução de problemas, porque isso é um desafio, né? O espírito, à medida que, se a gente quer evoluir, então temos que nos capacitar a enfrentar desafios e a resolver situações, resolver esses desafios. E se a gente fica sempre na dependência que alguém diga o que temos que fazer, não vamos crescer nunca, né, gente? Não vamos crescer nunca. E estabelece, gente, pelo que eu vi, o pouco tempo que eu tive contato, cria uma dependência impressionante. É impressionante como essas pessoas se habituam a essa busca, essa consulta sistemática, né?
Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Fala. Quem falou? Fala, Verônica. Verônica ia falar, mas parece que travou. Eu acho que ela travou mesmo. Deu uma congelada. Bom, alguém mais que gostaria de falar alguma coisa sobre esse trecho? Não? Então, depois a gente, se ela descongelar, ela coloca para frente. Quer seguir a leitura, Wellington? Vou sim. O que acontece então? Perguntou Vicente, curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante meu amigo. Sem dúvida, acentuou nosso orientador solícito, aguardaremos suas indicações. O finalzinho do capítulo só vem nos acrescentar de forma esclarecedora com essa pergunta aqui que ele responde à pergunta do Vicente, que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar, né? É o que você estava falando. A gente não pode ficar esperando resposta dos mentores, dos irmãos mais esclarecidos, porque a gente nem sempre sabe se são os irmãos mais esclarecidos que estão ali nos respondendo. E a gente, às vezes, confia e acaba não levando a sério as atividades que precisamos desenvolver. E aí ele vem com um amigo pedindo um amparo, já que eles estão chegando de nosso lar. E pede, após a reunião, o que eu acredito que já vinha no próximo capítulo, orientações para uma irmã desencarnada hoje e um agonizante. Acho que vai ser bem interessante saber, né, já que desencarnou nesse mesmo dia, como será esse auxílio para ela, né? Aí ele fala também desse que o concurso deles, na realidade, quando se refere às questões essenciais do espírito, eles procuram nos responder, muitas vezes de forma indireta. É aquele livro que você abre ao acaso, que traz uma orientação. É aquela pessoa que chega e puxa um assunto e, sem querer, ela te esclarece algo que te angustia. Às vezes, até alguma coisa que você vê no noticiário, alguma coisa que te chega e que intimamente elucida algo que te inquieta. Agora, a maior parte das nossas inquietações são de natureza, digamos assim, trivial, são de coisas assim dos nossos interesses passageiros, né, sem maior importância. Verônica, você travou naquela hora. Coloca aí o que você ia colocar. Agora minha internet toda vez deu isso, hein? Tá ficando constante. Não, era só uma coisinha à toa, porque no final do parágrafo da última página, quando ele fala de é justo fazê-lo por conta própria, porque às vezes, né, com esse tipo de perguntas ou de curiosidades, às vezes até recebe comunicação, né, tem um intercâmbio, mas geralmente vão ser entidades desencarnadas que vão prestar esse tipo de colaboração, de informação, que não vão estar assistidas pela espiritualidade superior, né? Então, como ele coloca ali, se o desencarnado quiser fazê-lo, ele vai fazer, mas vai ser por conta deles que eles não vão se prestar a esse tipo de tarefa, né? Porque a gente vê muito comum, eu conheço vários que vão procurar para tudo, até para saber se compra apartamento, se não compra apartamento, se faz isso, se não faz aquilo, vários. Pois é, então deixa eu só colocar para vocês uma coisa. Na nossa reunião mediúnica,
cansam de ver espíritos, né? Porque tem algumas pessoas que frequentam, que têm familiares que gostam de ir para esses locais para fazer as consultas. Aí, várias vezes ele diz assim, elas vão lá para receber orientação dos guias, mas eu sou guia. Ou seja, o obsessor é que se apresenta como guia e automaticamente induz a pessoa a tomar as medidas que lá na frente, que podem na hora, sim, parecerem brilhantes, mas que vão só afundá-las mais nos seus desenganos, nos seus desastres que estão à frente. Então, cansa de acontecer isso. Eles dizem, não, elas vão buscar orientação, mas quem orienta, quem dá orientação sou eu. O guia que elas estão pensando que estão encontrando sou eu. E, assim, é o espírito que tem uma profunda, digamos assim, como é que eu diria assim, diferença, que quer tudo, fazer tudo possível para levar essas pessoas ao desastre. Quer dizer, ainda tem isso. Se a pessoa não tem discernimento de buscar com seriedade, de procurar ver quem é aquele médium, também tem isso, né, gente? Quem é aquele médium? Qual é a seriedade? Aí a pessoa, não pode dizer que foi orientada pelos espíritos, né? Todos somos espíritos. Aí foi aquilo que o Wellington falou. Mas que tipo de espírito é? Tem que saber que tipo de espírito. Estou recebendo orientação de quem exatamente? Né? Eu falei desse nosso irmão, desse preto velho, que ele disse, meu tempo de perder tempo já passou. Estou me retirando para estudar em outras esferas. E aí, a pessoa continuou recebendo. Aquela, né, teoricamente, ela continuava, ou seja, continuou atendendo as pessoas, continuou... Quem seria a pessoa? Né? Quem seria o espírito? Então, é complicado isso, né? E olha, o que a gente tem visto é que quando a gente faz mau uso da mediunidade, quem faz, gente, o fim é doloroso. Normalmente, os médios que se perdem enfrentam problemas muito sérios, muito sérios. O fim, né, o processo de desencarne é muito doloroso, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse capítulo? Tem sérias advertências nele todo, né? Com relação à maneira como nós lidamos com esse intercâmbio que é constante em nossas vidas. Porque se a gente fizer aquilo que foi lido na página inicial, se a gente lavar nossos pensamentos nas fontes do Cristo, nós automaticamente criaremos condições para receber as intuições dos nossos irmãos maiores, que todos nós temos a tutela de espíritos amigos. Mas é que às vezes a gente fica com a cabeça tão atordoada, e o pior é quando a gente foca num problema e só pensa naquilo. E aí, quando a gente só pensa naquilo, a nossa mente se fecha, não capta nada. Ficamos fechados, é igual o caramujo que entra para dentro da concha. Não adianta, porque ele não vai captar o sol, está lá dentro da concha. Então, nós, quando estamos assim presos a ideias fixas, e só vemos aquilo, a gente tem que prestar atenção, porque, de uma certa maneira, estamos sendo também monitorados para ficar naquela névoa, naquele novelo ali emaranhado, e não conseguimos ver e não percebemos os conselhos salutares que esses amigos espirituais nos oferecem. Então, a recomendação de Emmanuel para que lavemos os nossos pensamentos diariamente nas fontes do Cristo é para que, olha, areja a mente, torne-a saudável para que ela possa receber as emanações dos planos superiores, as intuições, porque eles chegam, gente, eles chegam, né? Mais alguém gostaria de tocar alguma coisa sobre isso? Isabela, você quer fazer alguma colocação? Não? Não? Tá bom.
Então, acho que a gente tem tempo ainda para a gente começar o capítulo 47. Gracinha, quer ler um pouquinho? Repita. 47, né? Sim. No trabalho ativo. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo, quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Mormente os mais novos, em conhecimentos doutrinários, exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos. Outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Quer comentar, Para, Gracinha? bom, né? Para e comenta. E essa parte aqui, assim, é muito importante, né? Se você vai para uma reunião, mas você não vai, você vai só pensando em obter determinadas coisas e não vai querendo participar, porque em todas as reuniões, até mesmo quem está só assistindo está participando com sua energia, né? E se a pessoa se prende ali só a pensar em tolices, a vaguear, sem se concentrar, sem fazer uma prece, estar em prece, com o coração aberto, realmente, né, as graças que chegam num ambiente desses, que vêm de Deus, que vêm dos espíritos que estão ali nos visitando, trazendo bênçãos, né, caridade para a gente, se você não tiver com o seu coração aberto e em sintonia com quem está ali na mesa, você vai atrapalhar a reunião, com certeza, né? Eu acho que é basicamente o que ele está falando aqui, da importância que se tem os assistentes de um momento de encontro em que você está participando, você está em oração, você tem que estar em prece, tem que estar em oração, tem que estar concentrado. Foi o que eu tirei dali, desse pequeno texto. A Glorinha, ela participou também mais tempo, né, de yoga, ela pode até falar, porque a gente acha que concentrar, tem que pensar alguma coisa. E, na realidade, o que eu saiba, concentrar, para você estar, digamos assim, vocês teriam que esvaziar a mente. Ou seja, tentar esvaziar de tudo, que aí a gente vai com aquele monte de preocupações. Aí ele falou assim, dos quefazeres domésticos. Aí a gente, dona de casa, está lá, não, porque eu tenho que chegar, tenho que adiantar o almoço de amanhã, e não botei a roupa para lavar, ou não tirei a roupa da máquina. Fica aquela, caramba, vai chover, deixei a roupa no varal, fica aquelas coisas todas. Imagina que aí está lá o João, por exemplo, não, que tem que fazer isso no cartão, não sei o quê. E aí, como é que você pode esvaziar a mente? Porque se a gente quer receber alguma coisa da espiritualidade, nós teríamos que apresentar quietude espiritual, a alma mais ou menos tranquila. E nós, todos nós, gente, eu acho que todos nós, vira e volta, fazemos isso, incorremos nesse problema de estar ali e estar longe. Então, a gente não consegue. Estar sem presença, né? Estar Estamos sem ali, mas não presença. estamos. Aí, repara, ele vai dizer que observava-se apreciável instabilidade do pensamento. E aí falava da expectativa ansiosa dos presentes, perturbava a corrente vibratória. Expectativa ansiosa. Então, aquelas pessoas que querem uma casa,
que dava receitas, que dava orientações, e a pessoa já vai para lá pensando que o fulano vai se comunicar, se vai receber a receita, se não vai. Então, a pessoa não vai para estar simplesmente com a alma. E aí, esse que é um problema. Depois ele vai dizer que, mormente, os mais novos em conhecimento doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade, ou seja, ele fala da nossa irresponsabilidade diante da seriedade do trabalho, né? Diante do trabalho. E é por isso que tem gente que vai para a reunião e sai, um vai dizer assim, nossa, me senti tão bem, estou saindo aliviada. O outro vai e sai do mesmo jeito que foi, porque ele está ali, mas está fechado, né? E aí ele vai dizer que, porque tem uma coisa que a psicologia diz, é que o pensamento do expectante, ele interfere no espectador e vice-versa. Então, se a pessoa está falando, como o seu bem, o doutrinador que estava fazendo a explanação, e ele percebia a inquietude daquelas pessoas ali, automaticamente aquilo quebrava o fluxo do seu raciocínio e interferia na conexão com a espiritualidade superior que o estava orientando na emissão. Aí você vê o trabalho que o Alfredo e os outros tinham para realinhar as mentes, para que as pessoas não fugissem demais, porque dependendo do que a gente pensa, a gente atrai também aquelas pessoas que a gente está mentalizando, e às vezes é um desastre, né? Florinha, você quer falar um pouquinho sobre esse aquietar da mente? Pepita, minha internet já deu acho que 2 caidinhas aqui. Isso aí eu acho que é uma das coisas mais difíceis para a gente, né? Ontem mesmo, na nossa reunião lá, né, do tratamento, incrível que eu consegui manter até um certo nível, mas, via de regra, se a gente for se examinar mesmo, sinceramente, às vezes a gente não fica 100% ali né, como deveríamos. Não porque também a gente... Às vezes nem é porque a gente está atormentado com alguma coisa, não. É porque a gente é viciado em, como você falou, em pensar muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem dificuldade em manter aquele foco, né? Indisciplina mesmo, né? E disciplina, verdade. E essa questão de você prestar atenção nos ensinamentos evangélicos, como ele fala aqui, né? Às vezes a gente vai, seja numa casa espírita ou qualquer templo religioso, as pessoas estão conversando. Tá? Na casa espírita, eu acho que talvez aconteça menos, assim, mas também acontece. Às vezes a pessoa está lá, ela fica lá atrás, aí encontra um conhecido, e aí, né, principalmente a casa, né, quando é grande, tudo, e fica lá trocando figurinha e atrapalhando quem está querendo, né, ficar ali prestando atenção no palestrante, né? Então, e aí eu fico imaginando uma reunião como essa aqui, com 35 encarnados, que não é um número tão grande assim, né? Mas os desencarnados precisando... Imaginam aquele monte de desencarnado com problema, como ele fala, 200 desencarnados, não é? Mais de 200. Com variadas, né, situações, aqueles que são trazidos, que entram de repente, que não são levados, enfim. Aí 35 encarnados. E aí não conseguem nem... É complicado. Glorinha Tacape? Caiu de novo. Fica caiu de sem novo. sustentação, né? Porque se você não estiver presente naquilo, você não dá sustentação nenhuma. É o que acontece. E aí fica tudo difícil. Da mente, né? Essa Ela questão... nem percebeu.
dessas povo oriental, né, que fala na meditação, eu acho que caiu. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Mas deu uma travadinha aí. Eu estou congelando, eu estou vendo vocês congelando um tempo, e a Pepita ficou. Eu escutava a Pepita falando e todo mundo congelado. A minha internet está muito ruim hoje. Ó, congelou de Pode novo. seguir, não, estamos te ouvindo, Não. pode seguir. Tira a Tá ouvindo? imagem. É melhor tirar a Estamos te imagem. Vou ouvindo. tirar a imagem, então, porque está todo mundo congelado para mim. Mas, então, essa questão da meditação, é exatamente isso, né? O que se aprende é você, por alguns momentos, você conseguir observar a sua mente. Observar. Quando você consegue esse olhar, né? Você para e simplesmente aguarda ver o que a sua mente, né, está trazendo à tona, né? E ali você vai vendo uma série de coisas que são recorrentes, né, na nossa mente. Os pensamentos, as monoideias, aquilo que você todo dia você está trazendo, se é alguém que você, algum problema que você está com alguma pessoa especificamente, mas ajuda, né? Ajuda a você se aprender a se policiar, né? Pelo menos, né? Naquilo que você está escolhendo, está acolhendo, né? Na sua mente, né? Aquilo que a gente acolhe, né? E eu acho muito bacana isso, sabe? 9 minutos. Realmente. Mas isso é um treino grande, né, Wagner? Isso é muito treino durante muito tempo. Não é verdade. fácil. Sim, não é fácil, mas eu acho que a É gente também, importante. a gente na doutrina, quando a gente se criar, como a Verônica falou, e a gente sempre fala, se a gente conseguisse criar o hábito mesmo, num momento, não é? Para nossa, aquele momento é a nossa. Vou ficar aqui com uma página, vou Comigo mesmo. comigo mesma, vou me observar e vou observar o que vem para mim, né? E como é porque a gente quase sempre não consegue, né? Nossa, mas isso está muito distante para mim. Eu estava lembrando de uma palestra do Haroldo, rapidinho. Ele fala assim que ele era o dialogador na reunião mediúnica. E aí estavam todos em prece que ia receber uma determinada entidade. E aí essa entidade se manifestou e pediu para todos da sala fazerem silêncio, porque estava muito barulho. E aí o Haroldo falou com ele, mas estão todos em prece, estão silêncio absoluto na sala. E aí a entidade falou, não, mas eu me refiro ao silêncio do pensamento, que está um barulho ensurdecedor na sala. Então, assim, esse negócio de deixar vir, eu acho até que vem. O problema é que esvaziar a mente, para mim, é uma coisa ainda muito inatingível. Não, pois É por difícil. isso que É o treino. oriental, ele diz o seguinte, a melhor maneira de você esvaziar a mente, meditar, não é você se esforçando em não pensar, se esforçando em deixar, mas é você se conectando com a sua respiração, que te dá uma impressionante como a respiração e a mente elas têm essa conexão. Quando você presta atenção na sua respiração, a sua mente volta para Isso é você, verdade. né? Volta, É fazer então, a presença, é ficar presente. Porque se você devagar deixar os pensamentos exatamente. tomarem conta de você, ferrou. Você não está E mais aí ali. é isso. Você percebeu que você está longe, respira e aí você 6 consegue minutos, hein? voltar. Agora temos 6 Mas minutinhos. é outra. Acabou outro É uma entrando em momento. aula outra de seara, né? meditação. Então, Glorinha, você pediu para você Cantar. tocar música para gente. Tá.
tem tristezas mil. Nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só, confia em Deus, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, confie em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confie em Deus. Quando o teu céu escurecer e a sós penares o teu sofrer, não desanimes para vencer. Há um caminho só, confie em Deus, confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confie em Deus. Não duvides mais, confie em Deus. Então, nesse momento, agradecemos a nosso Mestre Jesus pela oportunidade desse encontro, da possibilidade desse estudo e da reunião de pessoas tão queridas, encarnadas e desencarnadas. Te pedimos, Senhor, que nos abençoes a todos. Envolve-nos, Mestre amado, no teu amor. Que possamos aprender a domar nossa mente, educar os nossos pensamentos, trabalharmos as nossas emoções, para que possamos, Senhor, conseguir lavar os nossos pensamentos na fonte do teu Evangelho e aprender contigo a aceitar os desígnios do Pai, a aceitar as situações que não podem ser mudadas, a compreender aquilo que podemos realmente mudar e devemos mudar. Ajuda-nos, Senhor, dando-nos sabedoria para fazer as escolhas certas e que tenhamos a determinação e a coragem para disciplinar as nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso querer. Ajuda-nos, Senhor, para que não percamos as dádivas e as luzes que nos tens oferecido e que colocas à nossa disposição.
Ajuda-nos, Senhor, para que não as desperdicemos, que possamos aproveitar tudo o que o teu amor nos oferece para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Assim, Senhor, fica conosco, ampara e abençoa a todos os companheiros desencarnados que foram trazidos para participar desse estudo. Pensamos especialmente na nossa querida irmã Natânia, que fez um ano, que partiu, que onde quer que se encontre, ela possa receber o nosso abraço, os nossos pensamentos de saudade, de carinho, e que onde esteja, possas, Senhor, envolvê-la no teu amor e na tua luz. Que assim seja.